O Filósofo Autodidata é um romance filosófico escrito no século XII pelo pensador andaluzino Ibn Tufayl. A obra combina elementos de filosofia, teologia e ciência, explorando temas como o desenvolvimento do conhecimento humano, a relação entre razão e revelação e a busca pela verdade. A história segue Rei Miyakend, um menino que cresce isolado em uma ilha desabitada. Ele é criado por uma gazela e, sem contato com outros humanos, desenvolve seu intelecto por meio da observação da natureza e do raciocínio. Ao longo da vida, ele descobre sozinho princípios da física, biologia, metafísica e até a existência de Deus. Sua jornada reflete uma visão aristotélica e neoplatônica do conhecimento, onde a razão leva à contemplação do divino. Mais tarde, aí encontra um homem chamado Absal, um religioso que veio de uma sociedade vizinha e que busca uma vida de retiro espiritual. O encontro entre os dois gera um contraste entre o conhecimento adquirido pela razão e aquele obtido por meio da revelação religiosa. Quando Rai visita a sociedade de Absal, ele percebe que a maioria das pessoas não está preparada para o entendimento filosófico profundo e que as religiões tradicionais servem para guiar aqueles que não podem alcançar a verdade de forma autônoma. A obra sugere que a razão e a intuição podem levar à verdade última, mas reconhece a necessidade da religião para a maioria das pessoas. Ibn Tufayl também critica as limitações da sociedade e propõe que a contemplação direta da realidade pode ser mais eficaz do que a mera tradição religiosa ou ensino formal. Esse romance filosófico teve grande impacto no pensamento ocidental e influenciou figuras como Avicena, Tomás de Aquino e John Locke, além de ser considerado um precursor do conceito do bom selvagem, posteriormente desenvolvido por Jean-Jacques Rousseau. Resumo e estrutura de O Filósofo Autodidata. O livro Rai ibn Yaqwan, de Ibn Tufayl, segue uma estrutura narrativa que combina ficção filosófica e reflexão metafísica. Sua organização pode ser dividida em três partes principais. 1. A origem e o desenvolvimento intelectual de Rai. 2. O encontro com Absal. E 3. A tentativa de transmitir seu conhecimento à sociedade. A origem e o desenvolvimento de Rai ibn Yaqwan. A história se passa em uma ilha desabitada no Oceano Índico. Há duas versões para o nascimento de Rai ibn Yaqwan. Uma versão natural. Ele teria sido gerado espontaneamente pelo calor e umidade da terra, seguindo ideias aristotélicas sobre a abiogênese. Uma versão social. Ele teria sido filho de uma princesa de um reino vizinho que o colocou em um cesto no mar para protegê-lo de uma proibição de casamento. Independentemente da origem, Rai cresce sozinho na ilha, sendo amamentado por uma gazela. Sem contato humano, ele aprende por meio da observação da natureza e do raciocínio empírico. Ao longo da infância e juventude, ele começa a desenvolver ferramentas e técnicas para a sobrevivência, estudar os corpos dos animais mortos e compreender a anatomia, descobrir leis da física e da biologia, refletir sobre a existência da alma e sua relação com o corpo. Com o tempo, Rai percebe que existe um princípio eterno e imutável por trás da realidade material, Deus. Por meio da razão e da meditação, ele alcança um estado de contemplação mística, percebendo que a verdade última está além do mundo físico. O encontro com Absal e o confronto entre razão e revelação. Aí vive sozinho até a chegada de Absal, um religioso que busca um retiro espiritual na ilha. Ele pertence a uma sociedade próxima, que segue uma religião tradicional. Os dois aprendem a se comunicar, e Absal percebe que Rei, sem qualquer ensinamento humano, descobriu por conta própria a essência da verdade divina. Essa parte do livro apresenta um debate filosófico. Rai defende o conhecimento racional e místico, adquirido diretamente pela observação e pela razão. Absal defende a revelação religiosa e a necessidade de ritos e símbolos para orientar a sociedade. Os dois concordam que há um caminho comum entre razão e fé, e Rei decide visitar a sociedade de Absal para ensinar às pessoas o que aprendeu. O fracasso de Rei e sua volta à solidão. Rei encontra dificuldades na cidade, pois a maioria das pessoas não compreende seu pensamento filosófico abstrato. Elas dependem de crenças religiosas, ritos e normas sociais. Ele percebe que a verdade intelectual pura não é acessível a todos, e que a religião convencional é necessária para guiar a maioria das pessoas, mesmo que seja imperfeita.
Diante desse fracasso, Rai decide retornar à sua ilha, onde pode viver em contemplação, enquanto Absal também escolhe se afastar da sociedade para uma vida mais espiritual. Conclusão e ideias centrais. O livro apresenta uma visão conciliadora entre filosofia e religião. A razão pode levar ao conhecimento supremo e à verdade espiritual, mas poucos são capazes desse caminho. A religião tradicional serve para guiar a maioria das pessoas, ainda que de forma simbólica. A sociedade humana tem limitações e nem todos podem compreender as verdades filosóficas mais profundas. Essa obra influenciou pensadores do iluminismo e do empirismo, especialmente John Locke, e antecipou ideias sobre o bom selvagem, mais tarde exploradas por Jean-Jacques Rousseau. A recepção de O Filósofo Autodidata na filosofia ocidental, principalmente cristã, ocorreu de maneira diversa ao longo dos séculos. O livro chegou à Europa através das traduções latinas dos textos árabes durante o Renascimento do século XII, quando houve um grande interesse pelos filósofos islâmicos, especialmente Averroes e Avicena, Sina. A obra de Ibn Tufayl foi lida dentro desse contexto, mas sua interpretação variou conforme os interesses dos pensadores cristãos. 1. Interpretação dentro da escolástica cristã. Na Idade Média, a filosofia cristã era dominada pelo pensamento escolástico, que tentava conciliar a fé com a razão, especialmente com Aristóteles. Alguns elementos da obra de Ibn Tufayl foram bem recebidos. A ideia de que a razão pode levar ao conhecimento de Deus era compatível com a tradição cristã tomista, que defendia o uso da razão natural para chegar a algumas verdades sobre Deus, embora a revelação fosse necessária para verdades mais profundas. O conceito de um intelecto separado, influenciado pelo neoplatonismo e por Aristóteles, foi explorado por pensadores como Tomás de Aquino, que desenvolveu a ideia da luz natural da razão. No entanto, a ideia de que um homem poderia alcançar o conhecimento divino sem a revelação cristã era problemática. Para os teólogos cristãos, a salvação dependia da fé em Cristo e da Igreja, enquanto Rai Ben Yakan chega a Deus apenas pela razão e contemplação mística. Esse ponto foi visto com desconfiança por teólogos mais ortodoxos. 2. Influência no pensamento humanista e no empirismo. No Renascimento e no início da Idade Moderna, a obra teve maior aceitação entre intelectuais europeus, especialmente entre os que buscavam uma explicação mais racionalista e empírica para o conhecimento humano. John Locke, 1632-1704, foi um dos principais pensadores influenciados pela obra. Seu conceito de tábula rasa, a ideia de que a mente humana nasce como uma folha em branco e adquire conhecimento pela experiência, tem semelhanças com a forma como Rai desenvolve sua compreensão do mundo a partir da observação e raciocínio. Deístas do século XVII e XVIII, como Voltaire e outros iluministas, viam a obra como um exemplo de como a razão poderia levar à crença em um Deus racional sem a necessidade de dogmas religiosos. Essa leitura contrastava com a visão da Igreja Católica, que defendia que a razão era importante, mas sempre subordinada à revelação cristã. 3. Comparações com o bom selvagem de Rousseau. No século XVIII, Jean-Jacques Rousseau desenvolveu a ideia do bom selvagem, a noção de que o homem, em seu estado natural, é puro e moralmente superior à sociedade corrompida. Muitos estudiosos notam um paralelo entre Rai Ben Yakan e a visão rousseauiana, já que ambos apresentam um indivíduo isolado que descobre verdades profundas sem influência social. No entanto, há uma diferença fundamental. Rousseau acredita que a sociedade corrompe o homem natural, enquanto Ibn Tufayl argumenta que o intelecto humano, guiado pela razão, pode levar ao conhecimento supremo, independentemente da sociedade. 4. Rejeição pela ortodoxia cristã. Apesar da influência da obra entre racionalistas e empiristas, a Igreja e os teólogos ortodoxos nunca a adotaram completamente. O principal problema era que o filósofo autodidata sugeria que a razão humana sozinha pode alcançar Deus e a verdade última, sem necessidade de revelação divina, um conceito problemático para o cristianismo tradicional, que defendia a dependência da graça e da Bíblia. Essa preocupação ficou evidente no Concílio de Trento, século XVI, que condenou a ideia de que a razão humana poderia, por si só, levar à salvação. Assim, enquanto filósofos iluministas elogiavam a obra,
O pensamento cristão ortodoxo via nela um risco de racionalismo extremo. Conclusão: o filósofo autodidata foi amplamente estudado no Ocidente, mas sua recepção variou conforme o contexto. Medieval, inspirou discussões sobre a relação entre razão e fé, mas foi limitado pela ortodoxia cristã. Renascimento e Iluminismo ganhou força entre empiristas e racionalistas como Locke e Voltaire, sendo pensamento moderno sobre conhecimento e sociedade. Ortodoxia cristã foi rejeitada por sugerir que a razão humana pode alcançar a verdade sem a revelação bíblica. A obra, portanto, ocupou um papel ambíguo no pensamento ocidental. Foi valorizada por sua abordagem racionalista do conhecimento, mas vista com cautela por seu afastamento da teologia cristã tradicional. A recepção de um filósofo autodidata dentro da tradição muçulmana foi complexa e variou conforme os diferentes contextos históricos e correntes do pensamento islâmico. Como Ibn Tufayl era um filósofo pertencente à tradição neoplatônica e aristotélica, sua obra foi bem aceita por alguns círculos intelectuais muçulmanos, mas enfrentou resistência em setores mais ortodoxos da religião. Recepção entre os filósofos muçulmanos. Entre os filósofos islâmicos, o filósofo autodidata foi visto como uma obra inovadora e sofisticada, especialmente no contexto do pensamento falsafa, a tradição filosófica islâmica fortemente influenciada por Aristóteles e Platão. Ibn Sina Avicenna, que viveu antes de Ibn Tufayl, já havia desenvolvido a ideia de que a razão pode levar à verdade suprema. A jornada de Hai ibn Yaqen reflete muito dessa abordagem. A razão e a contemplação podem levar o indivíduo ao conhecimento de Deus sem a necessidade de uma revelação direta. Ibn Rushd, contemporâneo de Ibn Tufayl, compartilhava muitas de suas ideias sobre a relação entre razão e fé. No entanto, Averroes enfatizava que a filosofia era necessária para interpretar corretamente a religião, enquanto Ibn Tufayl sugeria que o conhecimento racional pode existir independentemente da sociedade e da tradição religiosa. Filósofos muçulmanos no Oriente e no Ocidente Islâmico, como no Império Persa e na Andaluzia, valorizavam a obra como uma expressão da harmonia entre razão e fé, embora alguns vissem nela um certo afastamento das estruturas religiosas tradicionais. Conflito com a ortodoxia islâmica. A tradição ortodoxa do Islã, especialmente os teólogos acharitas, a principal escola do pensamento sunita na época, via com desconfiança a ideia de que um indivíduo poderia alcançar a verdade apenas pela razão, sem a intermediação da revelação divina. O Alcorão ensina que Deus se revela através dos profetas e da Escritura Sagrada. A ideia de que um homem poderia descobrir verdades divinas sem profetas desafiava essa concepção. Para os teólogos tradicionais, a revelação era o único meio legítimo de conhecer Deus, e a ênfase excessiva na razão poderia levar ao racionalismo extremo, o que era visto como perigoso. Por conta disso, em algumas partes do mundo islâmico, os ensinamentos de Ibn Tufayl e outros filósofos da falsafa foram rejeitados ou marginalizados, especialmente conforme o pensamento sufista e teológico tradicional se tornou dominante. Influência no sufismo. Curiosamente, o filósofo autodidata também teve ressonância dentro do sufismo, a corrente mística do Islã. Embora o sufismo não seja um movimento filosófico no sentido aristotélico, ele compartilha com Ibn Tufayl a ideia de que o conhecimento de Deus pode ser alcançado por meio da experiência direta, em um processo de ascensão espiritual. O final da história, em que Rai atinge um estado de contemplação mística, é semelhante às experiências descritas por místicos sufis, como Al-Ghazali e Ibn Arabi. No sufismo, a ideia de um conhecimento intuitivo e iluminado, acessível sem depender da sociedade, se aproxima do caminho de Rai ibn Yaqwan. Por isso, alguns sufis viam a obra como uma alegoria da jornada do buscador espiritual, que parte da ignorância e chega à iluminação. 4. Marginalização da filosofia e declínio da obra. A partir do final da Idade Média, com o fortalecimento das escolas ortodoxas sunitas e a marginalização do pensamento filosófico racionalista no Islã, a obra de Ibn Tufayl perdeu prestígio dentro do mundo muçulmano. O declínio do pensamento falsafá após a crítica severa de Al-Ghazali em A Incoerência dos Filósofos fez com que obras filosóficas como o filósofo autodidata fossem vistas com mais ceticismo.
Enquanto na Europa o livro foi redescoberto no Renascimento e influenciou o Iluminismo, nos países islâmicos a tradição filosófica aristotélica foi, em grande parte, substituída por abordagens mais teológicas e místicas. Foi apenas nos séculos XIX e XX, com a modernização do mundo islâmico, que a obra voltou a ser estudada com mais atenção por intelectuais muçulmanos interessados em recuperar a tradição filosófica do Islã. Conclusão: a recepção de um filósofo autodidata no mundo islâmico passou por diferentes fases. Bem aceita pelos filósofos islâmicos, especialmente os ligados ao aristotelismo e neoplatonismo. Vista com desconfiança pela ortodoxia teológica, que priorizava a revelação sobre a razão. Admirada por sufis que viam nela uma metáfora para a jornada mística. Marginalizada após o declínio do pensamento filosófico no Islã, mas redescoberta no período moderno. Atualmente, o livro é valorizado como um dos grandes exemplos do pensamento islâmico medieval e continua a ser estudado tanto no mundo árabe quanto no Ocidente como um marco na história da filosofia. Sim, o filósofo autodidata foi reinterpretado por diferentes correntes filosóficas e psicológicas ao longo do século XX, especialmente no contexto da psicologia do desenvolvimento, do existencialismo e da epistemologia racionalista e empirista. Essas leituras destacaram o processo de aprendizado de Ibn Yakin e seu isolamento da sociedade como metáforas para teorias modernas sobre o conhecimento, a consciência e a natureza humana. Psicologia do desenvolvimento e epistemologia genética. Uma das leituras mais relevantes no século XX veio da psicologia do desenvolvimento, especialmente com Jean Piaget, que estudou como o conhecimento se desenvolve desde a infância. Piaget propôs que a construção do conhecimento ocorre por assimilação e acomodação de novas informações ao longo de estágios cognitivos. O percurso de Ibn Yakin reflete esse modelo. Ele começa explorando seu ambiente com os sentidos, sensório-motor, depois descobre relações lógicas pré-operatório e, por fim, chega a abstrações e conceitos metafísicos, operatório formal. A ideia de um indivíduo que constrói seu próprio conhecimento sem uma estrutura social pré-existente também se alinha com Lev Vygotsky, que defendia que o aprendizado ocorre no contexto social, mas que, em situações extremas, o indivíduo pode desenvolver suas próprias estruturas cognitivas. Shark 2. Existencialismo e o conflito entre indivíduo e sociedade. Filósofos existencialistas do século XX, como Albert Camus e Jean-Paul Sartre, viram em O Filósofo Autodidata uma história que reflete a condição do homem no mundo. O isolamento de Rei é semelhante à ideia de que o ser humano nasce sem uma essência definida e precisa construir seu próprio significado. Seu encontro posterior com a sociedade lembra o conflito entre o indivíduo e as normas sociais, tema central no existencialismo. O momento em que Rai percebe que a sociedade vive sob ilusões e prefere se afastar dela pode ser comparado ao conceito sartriano de má-fé, quando as pessoas se conformam a papéis sociais em vez de buscar sua autenticidade. Esse tipo de leitura coloca Ibn Tufayl como um precursor do pensamento existencialista, questionando se a busca pelo conhecimento e pela verdade pode ser conciliada com a vida social. 3. Releituras pela psicologia humanista e a busca pela autorrealização. A psicologia humanista, especialmente com Abraham Maslow e Carl Rogers, também encontrou paralelos na obra. Maslow descreveu a hierarquia das necessidades, onde os seres humanos progridem de necessidades básicas para níveis mais elevados de realização pessoal e transcendência. O desenvolvimento de AI segue um caminho semelhante, começando pela sobrevivência física e culminando na busca pelo conhecimento metafísico e espiritual. Carl Rogers enfatizou o conceito de self-ideal, ou seja, o desejo de uma pessoa se tornar a melhor versão de si mesma. High pode ser visto como um modelo desse processo, pois busca a verdade independentemente das restrições sociais. Assim, a história foi reinterpretada como uma narrativa sobre o crescimento pessoal e a autorrealização. 4. Comparações com a epistemologia de Karl Popper e Thomas Kuhn. No campo da filosofia da ciência, a obra foi relacionada a ideias de Karl Popper e Thomas Kuhn, dois dos maiores epistemólogos do século XX. Popper defendia que o conhecimento avança por meio da falsificação de hipóteses e do aprendizado experimental.
Hai Ibn Yaqan aprende exatamente assim, observando fenômenos naturais, formulando teorias e testando-as até alcançar uma compreensão mais profunda do mundo. Kuhn argumentou que o conhecimento se desenvolve em paradigmas e que grandes revoluções ocorrem quando esses paradigmas são desafiados. Hai representa um pensador que rompe com os paradigmas pré-existentes e chega a um novo nível de compreensão do universo. Isso faz com que o livro seja visto como uma alegoria para o método científico e a busca contínua pelo conhecimento. 5. Releituras na filosofia analítica e na inteligência artificial. Com o avanço das discussões sobre inteligência artificial e cognição no final do século XX, a obra foi reinterpretada sob uma nova luz. John Searle, filósofo da mente, argumentou que a consciência não pode ser reduzida a um processo puramente mecânico. O aprendizado progressivo de Hai foi usado como um exemplo de como a experiência subjetiva e a autoconsciência são fundamentais para a inteligência. Alan Turing e a questão da IA. O desenvolvimento gradual do pensamento de Hay foi usado como um paralelo para o treinamento de redes neurais e inteligência artificial, que também aprendem por experimentação e ajuste progressivo de suas crenças. Isso mostra como a obra antecipou discussões contemporâneas sobre cognição e aprendizado autônomo. Conclusão: no século XX, o filósofo autodidata foi relido sob diversas perspectivas. Na psicologia do desenvolvimento, foi visto como um exemplo do processo de construção do conhecimento humano, Piaget e Vygotsky. No existencialismo, foi interpretado como um questionamento sobre o sentido da vida e a relação entre indivíduo e sociedade, Camus. Na psicologia humanista, tornou-se uma metáfora para a autorrealização e a busca pela verdade, Maslow, Rogers. Na epistemologia, foi comparado a teorias da ciência sobre a formação do conhecimento, Popper, Kuhn. Na filosofia da mente e IA, foi usado para discutir aprendizado, inteligência e consciência, Searle, Turing. Essa diversidade de interpretações mostra como a obra de Ibn Tufayl continua relevante e pode ser aplicada a diferentes campos do conhecimento, tornando-se um texto atemporal sobre o aprendizado humano e a busca pelo significado da existência.